Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você, a cada edição, debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível e sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação e nos ajuda a desenvolver aqui os temas propostos. Hoje, com muita honra, nós vamos conversar aqui com mais um amigo meu, tem tantos, graças a Deus, que eu tenho, o advogado e hoje porta-voz da Rede de Sustentabilidade de Guarujá, Giovanni Vassopoli. Obrigado pela presença, Giovanni. Eu acho um espaço para você cumprimentar o telespectador. Bom, Valdir, obrigado. Maravilhosa a sensação de voltar a rever, falar com você e fico feliz, né? Porque você me lembra a época boa de você poder conversar sobre política, sobre as questões da cidade, falar dos acontecimentos, das propostas, das ideias, o que a gente pode apresentar de novo. Então, é muita honra e com muita felicidade que eu estou aqui participando do teu programa hoje e felicitar todas as pessoas aí no nome da equipe e do teu programa. Obrigado, Giovanni. Obrigado também pela presença. Até para clarear a memória de muita gente, para quem não conhece, Giovanni é um filho de Guarujá que teve um despontar meteórico na eleição de 2004, eleição para prefeito de 2004, quase ganhou do candidato do Maurici na eleição, ficou por poucos votos atrás do Vanderlei Maduro e depois participou de outro pleito também em 2006, sempre com boas votações e agora está retomando aí essa carreira partidária, né, vamos dizer assim. Sim. De Guarujá você nunca se desligou, né? Não me desliguei, eu sou do Santa Rosa, como você bem disse, nunca participei, nunca fui da política de carreira, né? Sempre fui aí um candidato avulso. E essa eleição de 2004 foi verdadeiramente um marco, porque, veja, foi uma das eleições mais difíceis que nós participamos. Nós tínhamos, quem ganhou, só para pontuar, foi o prefeito Farid Madi, o primeiro colocado, o Nelson Fernandes ali em segundo colocado, com a Antonieta de vice, que se tornou mais adiante a prefeita da cidade, eu, o Maduro. E uma eleição muito dura, porque era um fim de um ciclo da família, né, do prefeito Maurici Mariano. 8 anos de Maurici. Perfeito. Ali eu tive quase 10 votos, 10%, me corrigindo aqui, 10% dos votos válidos da cidade, 14, quase 15 mil votos. 14.210 votos. Perfeito. Uma honra de ter participado desse pleito, uma eleição muito difícil, não foi fácil. E essas milhares de pessoas que acreditaram nesse projeto. Eu tive a honra também de, mesmo perdendo a eleição naquele momento, agradecer. Foi uma coisa inédita na cidade, de fazer uma caminhada de agradecimento para as pessoas que acreditaram nesse projeto, que me deram a honra, a oportunidade de representar essa cidade numa eleição tão difícil. Logo eu, filho da terra, do Santa Rosa, lá do Rio do Meio, né? E, poxa vida, com histórico de militar, do corpo de bombeiros, né, advogado, mas uma honra, um dos momentos mais felizes que eu pude ter na minha vida, foi uma honra ter participado, uma eleição dura, com tanta gente capacitada. Aliás, a única eleição que o Farid Madi ganhou, que foi essa de 2004, até hoje ele participa, mas um dos candidatos mais difíceis que eu tive na minha frente, um professor, porque as pessoas observavam ali que adoravam o jeito do Farid de fazer política, aquela coisa de movimento, aquela coisa de massa, tantos partidos políticos apoiando ele, e eu debutando ali pela primeira vez, foi uma honra, sabe, Valdir? E é com muita satisfação, com muita gratidão que eu volto mais uma vez a participar de um projeto político como esse. Só certo que são momentos diferentes, né? O momento que a gente vive hoje, em termos de legislação eleitoral, e o momento que se vivia em 2004, né? Mas foi uma eleição que você marcou bem, inclusive pela estrutura, que muita gente há de se lembrar, um trio elétrico que rodava pela cidade praticamente o tempo todo, não 24 horas, mas o tempo todo que a legislação permitia, o trio elétrico estava para cima e para baixo falando. Foi bom você falar do trio elétrico. Na época, eu comentava com a equipe que hoje me ajuda muito, que nós não tínhamos, pelo menos eu, aquela questão de assessoria de imprensa, de publicitários. Eu falei, meu Deus do céu, que desafiador é ter palco, como é caro, como é demorado. Eu falei, poxa, mas o trio elétrico é palco, luz
e som. E se eu tivesse um palco luz e som itinerante, eu teria, de certa forma, uma relativa vantagem com os demais candidatos. E ali eu tentei inovar com uma música boa, que retratasse um jingle, que as pessoas falam, que retratasse um pouco da minha trajetória de vida, o que eu fiz pela cidade, como é que eu vivi a minha vida aqui, e ao mesmo tempo percorrer os cantos da cidade de maneira bem rápida. Ou seja, você chegava lá a poucos minutos do comício, transitava pelas ruas, pelas localidades e à noite fazia o comício. Hoje, infelizmente, ou felizmente para muitos, o trio elétrico foi proibido. Existe o carro de som, desde que o candidato à eleição majoritária esteja presente. Mas foi uma das coisas assim inovadoras que eu tive a sorte, naquele momento, de entender que era uma ocasião de você trazer e inovar. E eu tive uma boa assim, aceitação pela população, mas como de fato lembrado, foi o meu diferencial, digamos assim, na campanha, foi o trio elétrico. Boa parte do tempo você estava em cima do trio elétrico, né? Sim, eu mesclava caminhada de rua, eu mesclava visitação, visitas, reuniões familiares e um percurso. Eu pegava 1 hora e meia com um caminhão. Porque também você tem uma limitação, incomoda, você tem perto do hospital, você tem que respeitar, baixar o som, você não pode incomodar algumas pessoas, escolas. Então eu tinha que também entender que a gente tem uma limitação de respeito pelo trabalho, pelo descanso, incomodidade. Então eu não usava diariamente, eu usava pontualmente o trio elétrico, ora fazendo o percurso e ora como um comício, um palco ambulante. Ali você se lançou, logicamente, numa empreitada diferente da sua vida, né? E depois, 2 anos depois, você foi de novo candidato a deputado estadual. Isso. Foi bom você falar sobre essa questão. Na verdade, Valdir, eu nunca gostei do parlamento, de ser parlamentar. Eu me enxergando como um homem de parlamento. Respeito a importância que você tem, fiscalizar leis, aquela vocação do cidadão que quer fiscalizar um poder, propor um projeto, cuidar de questões pontuais dos bairros, mas eu nunca me senti vocacionado para trabalhar no legislativo. Eu sempre gostei, essa é a minha vocação, a minha identidade, meu propósito de vida, sempre foi executivo, eu sempre tive isso claro, né? Uma vontade, uma inquietude para você, olha, quero o executivo. Mas ali eu fui convidado, gozado, o ex-prefeito Márcio França tinha acabado de terminar o mandato, estava naquela vacância de poder e falou, olha, você é candidato a deputado federal e eu queria fazer uma dobrada com você. Eu falei, poxa, prefeito, eu não gosto de parlamento, minha nossa, não me vejo como um parlamentar. Não, mas é bom para fixar seu nome. Eu falei, não, mas eu posso fixar meu nome trabalhando na comunidade, percorrendo. Ele falou, não, você é novo, você tem que entender que isso faz parte do processo. Mas, na verdade, eu devia ter atendido o meu coração. Meu coração dizia naquele momento que eu devia ter ficado quieto, ter ficado tranquilo e aguardar um momento oportuno. E eu não ouvi meu coração. Naquele momento eu fui, lógico, um homem mais sábio, que é o Márcio França, respeitado, saiu com índice de popularidade bem avaliado, mas ali eu me deixei levar, digamos assim, por um momento, e se eu tivesse ouvido meu coração naquela época, eu não teria sido candidato. A gente teve ataque, para quem não lembra, de ataques a várias instituições, época de incêndio. Foi um momento muito conturbado na política nacional, que eu deveria, sobretudo, ter ouvido o meu coração. A gente tem que ouvir, sim, o coração, tem que ouvir o momento. Naquela época, eu, muito jovem, não dei ouvido, repito aqui, reitero, para o meu coração. Isso é muito bom, você ter razão, mas ouvir teu sentimento, a tua intuição. E a minha intuição naquele momento dizia, fica quieto, espera. Mas o Márcio França é o Márcio França. Quem que fica estático em casa, parado, com o Márcio França vindo na porta te chamar? Né? O Márcio França veio me chamar, me fazer um convite. Fiquei assim, grato, a palavra é essa, muito grato. Um homem que eu tenho muito respeito, né? Até hoje, foi vice-governador, governador, mas sobretudo aquela eleição eu não me dediquei de corpo e alma. Fui bem votado, como você mencionou
na introdução, mas naquele momento eu me sentia, Valdir, ali na obrigação de aguardar a oportunidade para uma próxima eleição, mas Deus sabe o que faz, não era meu momento. Entendi. Esse momento está sendo agora, depois de 16 anos? Sim, é muito importante quando você aborda, e não raro eu sinto as pessoas agora fazendo essas lives ou conferências por método de vídeo. Sim. Elas comentam muito, Giovanni, mas por que esse lapso de tempo tal? Eu digo sempre o seguinte, eu sempre fui uma pessoa que dependo da minha profissão para minha subsistência. Eu tenho que trabalhar para sustentar minha família, não diferente das outras pessoas, Valdir. Claro. As outras pessoas precisam, o advogado, o médico, que ele não é carreirista de política, ele tem que cuidar da vida dele. E eu, passado um tempo, com certo conforto, consultando a minha família, eu sempre fui inquieto, sempre gostei de contribuir com as pessoas. Não é porque as pessoas não me veem na rua que eu deixei de colaborar com a minha cidade, deixei de trazer ideias, deixei de conversar com grupos políticos, não. Simplesmente eu não participei do processo eleitoral. Mas agora eu senti, depois de muito tempo, que eu posso de novo contribuir com a minha cidade. Eu me denomino uma pessoa do bem, um político do bem. Mas, poxa, o que é político do bem? O que você define? Político do bem é aquele que tem por objetivo melhorar a vida das pessoas e transformar a vida das pessoas. Eu sinto isso, né? Eu trago comigo. Tentar fazer a diferença, sendo eu essa diferença, mudando a vida das pessoas. Claro. E nem sempre a gente sente que os políticos não conseguem dar voz a essa necessidade das pessoas, Valdir. E eu venho da periferia, né? Então eu venho hoje pela rede sustentabilidade, depois de bastante conversa, de procura por outras agremiações, mas a rede me abriu as portas. Eu estou muito feliz por essa abertura de porta, por essa oportunidade. Não é fácil você hoje, os partidos políticos acabam se juntando por interesses locais, se juntando por outros interesses, com o poder público do momento, com o mandatário do momento, e eu consegui na rede sustentabilidade, a quem eu agradeço, a direção estadual, as pessoas que remanesceram de outros tempos, eu agradeço muito essa oportunidade. Eu sou porta-voz, é essa a denominação, é como se fosse o presidente, a rede, ela tem lá o porta-voz homem e porta-voz mulher. Então, perfeito, e é isso, desde que a rede foi constituída, como um grupo de movimento social. Então eu tenho essa gratidão pela rede de me permitir que eu seja, nesta eleição de 2020, um pré-candidato à prefeitura, como eu já fui anteriormente. Então é muita gratidão esse desafio que eu aceito de retornar à cidade onde eu nasci, onde eu fui alfabetizado, onde eu tive meu primeiro emprego, onde eu tenho toda a minha história de vida, Valdir. Você nunca, nesse período que você ficou fora, você nunca mudou o título de Guarujá? Nunca mudei meu título, nunca deixei de votar na minha cidade, nunca deixei de contribuir. Eu só tenho gratidão. A palavra, Valdir, que eu tenho pela minha cidade é amor, reconhecimento e gratidão. Porque eu nasci aqui, nasci no meu Hospital Santa Amaro, fui alfabetizado no Gladstone Jafé, no Santa Rosa, ali no Vila Lígia. Tem honra maior para uma pessoa ter nascido nessa cidade, né? Eu tenho esse direito natural que é meu, que me é dado por nascer, ter aqui meus direitos políticos desde o início, preservados, e me colocar à disposição, e o povo sim, com a sua soberania do voto, escolher. Ou eu voto ou eu não voto nesse, eu me coloco humildemente à disposição deles. Tá certo. Você estava falando que em 2004 você enfrentou uma eleição atípica, né, com o fim de um ciclo de um prefeito histórico na cidade, um nome histórico da cidade, que havia ficado 8 anos no poder, e hoje você entra numa campanha que é diferente daquela. Tem um ciclo que pode estar pela metade do atual prefeito, que tenta a reeleição, e com outros, logicamente, com outros postulantes aí, muitas novidades, inclusive, na política. Qual é a tua percepção, assim, qual é o discurso que você deve usar numa eventual campanha, que afinal de contas você ainda é pré-candidato pela rede? Sim, eu vejo com muita parcimônia, né, com muito cuidado, essa questão das candidaturas, da atual gestão.
eu sempre fiz uma campanha, meu slogan era Guarujá de cara limpa, relembrando aqui. Mas por quê? Porque eu sempre, repito, eu sempre fui uma pessoa do bem. As pessoas sabem disso, eu aglutino pessoas, eu consigo aglutinar grupos de pessoas. E eu vejo com o atual prefeito, eu também debutei com ele, porque naquela eleição que o Farid ganhou, ele também estava com a esposa se lançando a vereador. Eu o conheço, é um homem de respeito, como todo médico, como todo pai de família, avô, né? Vi até uma foto recentemente ele segurando o netinho. Eu tenho muito respeito pelas pessoas, Valdir, né? Eu não tenho aquela coisa de nós contra eles, direita contra esquerda. Eu vejo o seguinte, eu penso diferente das pessoas. Eu vejo que ele é um homem que tem dado a contribuição dele para a cidade. Eu penso diferente dele, como talvez você venha a pensar, como outras pessoas venham a pensar. E eu vejo que existe outra maneira de fazer política, né? De pensar a cidade, de planejar a cidade, de pensar em projetos, de pensar em propostas. Para você ter uma ideia, eu desde aquela época eu tinha alguns projetos. Falava de barca, gratuidade de barca. Eu sempre tive isso como uma visão política. Poxa, por que as pessoas estão em Vicente de Carvalho, têm que pagar a barca para poder trabalhar? Isso representa um custo, um ônus muito pesado para o bolso das pessoas mais humildes. Então isso era uma bandeira que eu pensava, eu sempre levantei. Ah, mas é do governo do Estado. É do governo do Estado. Como que um prefeito resolveria isso? Perfeito. Eu recentemente, eu tive com um prefeito numa cidade que falou, olha, eu trouxe 2 catamarãs de Guarujá para a minha cidade. E eu fiz uma proposta, na verdade, um requerimento, para que a população do Guarujá tenha gratuidade na balsa de Vicente de Carvalho. Eu falo barca, na verdade chama-se lancha, mas é a barca, que todos conhecem. Mas por que eu fiz isso? Eu não acho justo, com todo respeito ao governo do estado de São Paulo, que em Ilhabela e São Sebastião, numa travessia que é 4 vezes maior que a de Vicente de Carvalho, a população lá não pague nada. E por que a população de Vicente de Carvalho tem que ir de Guarujá para Vicente de Carvalho, para Santos, né? Vicente de Carvalho para Santos e vice-versa, tem que pagar. Lá em Ilhabela e São Sebastião, o cidadão que precisa desse meio de transporte aquaviário, ele não paga nada. E o prefeito, assim como eu ouvi de um prefeito de lá da cidade, falou, olha, eu fiz gestão no sentido que minha população contasse com esse meio de transporte. Então eu pedi ao Ministério Público que desse o direito igualitário para o cidadão dessa cidade e antes da pandemia, Valdir. Não foi nada casual, nada populista. Falei, poxa, eu tenho com o meu conhecimento jurídico colaborar com a minha cidade. Certo. Então eu pedi, está em curso, que o governo do estado de São Paulo, por meio da secretaria competente, dê o direito igual para o cidadão que aqui reside de ir para Santos e voltar de Santos pela barca sem pagar nada. Valdir, que absurdo que a gente vê, com todo respeito ao povo de Ilhabela e São Sebastião, que eu tanto amo. Minha mãe nasceu em Ilhabela. E o serviço é da Dersa, da mesma forma que aqui. Perfeito, Valdir. Nós talvez tenhamos a travessia mais rentável em número de pessoas transportadas. Mas está aqui para que as pessoas saibam que eu tenho essa contribuição. As pessoas sempre perguntam, o que esse candidato, o que essa pessoa fez pela cidade? Eu, diferentemente das pessoas que às vezes falam de projeto futuro, eu já fiz isso foi protocolado, está em andamento, eu só não divulgo. Esse benefício seria para as pessoas que têm residência fixa. Perfeito, que trabalham, que realizam a locomoção diária. Por necessidade, por trabalho. Poxa, Valdir, isso impacta o orçamento das pessoas mais simples. Claro, nós temos que entender que isso faz a diferença no orçamento dessas pessoas. Certo. Entendi. E essa ação está protocolada e tramitando no Ministério Público aqui da cidade? No Ministério Público de São Paulo, eu requeri que seja dado o mesmo tratamento aqui perto, a mesma empresa, o mesmo meio de transporte, talvez uma travessia mais dispendiosa, mais custosa, porque é bem maior, né? Lá nós temos uma corrente, um vento, que isso impacta no diesel, no pessoal, às vezes a travessia é suspensa por condições climáticas adversas, coisa que aqui a gente não tem, Valdir. Eu fiz uma outra proposta também que é inovadora, para que nós tenhamos, isso graças à colaboração do ex-vereador China, que foi o diretor do PROCON,
nós tenhamos aqui um atracadouro em Vicente de Carvalho, um atracadouro de balsa e de carro, de balsa para transporte de carro e de moto. Por quê? Uma alternativa para o ferryboat. Poxa, as pessoas não têm que fazer esse verdadeiro turismo até a balsa de Santa Rosa, ali no ferryboat, no percurso do caminho, muitas vezes sofrendo acidente de moto, de motocicleta, perdendo tempo, né? E isso é uma alternativa para a nossa ponte, que é tão desejada há quase um século. Há quase um século, exatamente. Ô, Giovanni, logicamente que a sua origem, né, que você mesmo falou, de periferia, de Santa Rosa e tal, te faz ter uma visão, assim, bastante clara de necessidades, assim, cotidianas, né, da população. Essas necessidades, assim, vamos dizer que a gente pode dizer, o camarada precisa todo dia pegar a bicicleta e até atravessar a balsa, ir para Santos, para trabalhar, justamente isso, essa visão você tem. Mas a cidade vive outros dramas, que você, mesmo fora da política partidária e da disputa de eleições, você deve ter acompanhado aí algumas questões, né? Fora os 100 anos do túnel, né? A ponte. Da ponte, né? Ou do túnel, seja lá. Outras questões. Esse ano de 2020 foi particularmente trágico para a cidade, né? Com a questão habitacional despencando, literalmente falando, né? Despencando, com aquelas dezenas de famílias mortas, problema da falta de água também, que está assolando aí a cidade em plena pandemia de Covid-19, a própria pandemia em si. Como é que você tem visto esses problemas aí e quais as suas contribuições assim, que você poderia dar? O que você faria diferente nesse sentido? É isso que eu quero Olha, dizer. Valdir, com relação, né, nós vivemos duas tragédias assim muito rápidas e bem singular no estado de São Paulo, que foi aí essas chuvas fortes no início do mês de março. Inclusive, 2 bombeiros, eu costumo falar, politicamente não é correto, mas eu falo, poxa, nas comunidades que tanto são oprimidas pelo tráfico de drogas e tudo, nesse momento trágico não morreu nenhum traficante, morreram 2 bombeiros. Você foi bombeiro. E por falar em bombeiro, eu tive a honra de ter sido herói, porque o bombeiro, ele não é um policial militar, ele é um herói. E eu fui herói, eu usei essa farda, e o bombeiro, ele vai lá, ele dá a vida dele pelo outro. Em mais de 300 ocorrências, eu tive a honra de cuidar da vida das pessoas e não perder uma vida sequer. Eu era do grupamento de incêndio na época, era essa a denominação. Então aqui eu também rendo minhas homenagens à profissão mais valorosa, mais importante, mais bonita e honrosa a qual eu tive parte de fazer, que é o Corpo de Bombeiros, porque ali eu fui um verdadeiro herói e talvez seja uma das profissões que mais eu tenha me orgulhado. Eu sou advogado, mas ter usado a farda do bombeiro, ter pertencido ao Corpo de Bombeiros é uma honra que para poucos, talvez equiparada a um jogador de futebol, um gol num final de campeonato. Bom, quando você fala hoje da falta d'água, né, eu penso o seguinte, eu vejo questões de contratação, de assinatura de contrato, eu tenho um pensamento diferente que até agora ninguém abordou, não pelo menos de forma objetiva. Eu percebo que o problema maior da Sabesp, e a nossa cidade não é distante dessa questão, é a questão do desperdício, né? Existem umas tecnologias que são aplicadas em poucas cidades, que a Sabesp inclusive presta serviço, que se chama controle de perda. Por quê, Valdir? Nós temos a captação da água e a distribuição da água. Entre a captação da água e a distribuição existe uma perda muito grande. Alguns especialistas dizem que a gente chega a perder até 30%, 1/3 de toda a água que é captada daquela produção de água. Poxa vida, se a gente tem um desperdício, se essa perda ocorre com a questão do tempo, da seca, vai ser agravado, não tenho dúvida disso, né? São questões que não são conciliadas, né? Perda e agravamento da situação climática. Se nós tivéssemos uma política, aí eu falo da Sabesp, junto com a Prefeitura do Guarujá, controle da desocupação, da ocupação, perdão, desordenada. Porque nós temos um problema de densidade demográfica que vem de há muito tempo, não é só da atual gestão. Com certeza. Né? E o que acontece? Quando a gente deixa de ser mais rígido nesse controle, a água que já é escassa,
a água que já é desperdiçada vai faltar junto com outros fatores. Então, aí é uma crítica que eu faço para a gestão da Sabesp na Baixada Santista, porque eu falo que nós temos a perda aparente e a perda real. Então, essa perda, seja qual for, aparente ou perda real, se não é trabalhada, se não é ajustada, nós temos o quê? O que acontece hoje, que é a falta da água. Poxa, e nós tivemos uma coisa curiosa, nós nem tivemos a capacidade turística no seu pico, que era no mês de julho. Eu fico imaginando, Valdir, se nós tivéssemos hotéis, bares, restaurantes, a população de veraneio na cidade. Os condomínios lotados. O quão difícil seria a vida do cidadão. Exato. Mas a boa notícia que eu dou é que muito mais do que a condição climática adversa, a solução é técnica, qual seja o controle da perda e do desperdício. Valdir, 1/3 de desperdício. Olha, até agora eu não vi o prefeito falando isso com propriedade, lógico, mas ele pode abordar, é uma contribuição que eu dou humildemente, porque eu sei que ele deve se preocupar com as soluções e eu, como prefeito, se alguém me desse uma ideia, eu ficaria muito feliz de adotar ou de aperfeiçoar uma ideia com outras pessoas. Acho que esse é o desafio do ser humano, Valdir, conviver com pessoas que contribuem, né, com a nossa gestão. E também com a Sabesp. Poxa, a diretoria da Sabesp sabe que poucas cidades onde ela explora o serviço de saneamento e distribuição de água, ela não tem o controle de perda. Esse controle de perda, algumas cidades, eu não tenho percentual, estão adotando agora. Para quê? Para otimizar a gestão dos recursos. Só que se nós não temos isso no Guarujá e sabemos que as condições climáticas afetam diretamente a captação e a distribuição, era imperiosa, era desejável desde já a tomada dessa decisão. Tá certo. Giovanni, quer dizer, tem muitas questões que podem ser enfrentadas, pelo que eu entendi, com muito diálogo e muito conhecimento técnico, e aí é questão de tudo. Eu queria te fazer, nós estamos com o tempo quase esgotado, é rapidinho, né? Mas ainda vamos ter a oportunidade de conversar outras vezes aí ao longo da pré-campanha e da própria campanha em si. Você já falou por que você não tentaria primeiro uma carreira começando como vereador? Sim. Seria a pergunta que faria. Porque você já falou que... Não tenho vocação. Não tem vocação para legislativo. Agora, muita gente pode perguntar, por que um advogado bem-sucedido, já que eu posso falar isso de você, profissionalmente falando, por que um advogado bem-sucedido se enfia num diacho de política? Eu acho gozado, Valdir. É uma pergunta recorrente. Rapidinho. Né? É uma pergunta recorrente. Eu repito que eu sempre quis fazer a diferença nas coisas que eu participo. E essa inquietação, essa motivação de fazer a diferença, ser a pessoa diferente na sociedade que a gente espera, esse é meu lema, é minha vontade, né? Meu propósito de vida é esse. Eu sempre tive como propósito de vida, a começar pelo bombeiro, o bombeiro ele doa a vida dele em prol de um terceiro, de um desconhecido. Então a minha vida sempre foi para as pessoas, essa vocação natural eu já fiz, no momento em que eu fiz uma opção de escolher uma vida que eu saio de casa sem saber se eu volto com vida. Como tivemos um exemplo agora de 2 bombeiros numa tragédia no Morro do Macaco Molhado. Então é essa a minha motivação, essa minha inquietação, servir e proteger a sociedade. Eu tenho essa vocação, essa inquietação e tenho certeza que as pessoas, num contato diário, perceberão que isso é verdadeiro, que isso é uma coisa natural, que isso é uma coisa que contagia. E você vai estar em cima do carro do som? Eu pretendo estar no carro de som, pretendo estar na rua, pretendo estar conversando com as pessoas, respeitando o distanciamento social que é imposto. Lógico, aqui a gente sabe que a gente tem uma nova dinâmica dessa sociedade pós-pandemia, mas a gente que gosta de gente, que gosta de pessoa, que gosta de fazer o bem, sabe que esse chamamento tem que ser atendido, tem que ser correspondido. O jingle está sendo preparado já? Está sendo preparado, hoje mesmo eu toquei nesse assunto. E obrigado mais uma vez por lembrar, por me dar essa oportunidade, por revê-lo. Eu fico tão feliz, tudo que faz bem para a vida da gente, que a gente se lembra, e eu sou dessas pessoas, né, me comove bastante. Então eu lembro aqui das épocas que eu vivi participando da política partidária, disputando e revendo você, passou um flash na minha cabeça e fico muito feliz que seja você a pessoa que eu tenha retornado a começar esse pontapé inicial. Legal, e vamos ter várias oportunidades ainda durante a campanha. Só gratidão, muito obrigado a todos e a você, sobretudo, a toda a equipe. Muito obrigado. Obrigado, Giovanni, pela entrevista, obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã, um novo Assunto Cidade. Até logo a todos.